Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Hoje eu só quero meu amor, fora de astor. Quem me ligar não vou, fora de astor. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Mais uma musiquinha daquele CD lá que eu falei pra vocês na semana passada, hein? Essas versões remix aqui, beleza galera? Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento. Já falei, né? Pra repetir. Então, vamos lá, vamos dançar. Nas redes sociais, @Euri Benevento, Facebook, Twitter, Instagram. Me segue lá, @Euri Benevento. E aproveita e já se inscreve no canal também, né? Dá aquela forcinha lá pro Terça Nobre, pro Euri Benevento. Olha lá, a trilha deu aquela falhada. Agora voltou. Se inscreve no canal, youtube.com/Euri Benevento, Euri com Y. Se inscreve lá. Agora a gente atualizou as playlists também. Porque o que acontece? Tem agora uma nova aba no Facebook, no YouTube, que é a aba de podcast mesmo, que aos pouquinhos o YouTube tá instalando também. E aí agora tem lá de novo uma playlist atualizada do Terça Nobre com todos os episódios desde o primeiríssimo, tá numa sequência diferente. Então se você não achava os episódios, agora acho que ficou um pouquinho mais fácil ainda pra você achar. youtube.com/Euri Benevento. Vai lá, procura os episódios anteriores, aproveita, já se inscreve no canal. Você que tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio também, meu muito obrigado. Spotify, Google Podcast, Anchor, várias outras plataformas que tem aí o podcast Terça Nobre. Se você não encontrar como Euri Benevento, pesquisa lá podcast Terça Nobre, pesquisa também Euri Benevento, que vai aparecer os episódios. Aí você consegue também ouvir do episódio mais recente, né, pros anteriores. Tem gente que prefere ouvir do primeiro, só que às vezes aí não tem a notificação do episódio atual. Então é importante deixar, de repente, do episódio mais recente, para poder chegar mais rápido para você a notificação do episódio novo. Tô rouco hoje, hein? Tô rouco, fui no jogo do Palmeiras esses dias aí fica aquela gritaria lá no estádio, aí a gente começa a xingar o juiz, e aí fica um pouco rouco, né? E aí a minha voz foi um pouco embora, então dá pra perceber que eu estou um potititico rouco, mas vamos lá com o Terça Nobre. Estamos chegando aí a uma marca importante, olha só, ainda não é nesse episódio, mas no próximo episódio do Terça Nobre, a gente vai alcançar aí 3 anos de Terça Nobre. Semana que vem, dia 17 de março, é o aniversário do Terça Nobre, quando eu postei o primeiro episódio lá em 2020. Então, muito obrigado pra todo mundo que tá acompanhando o Terça Nobre até hoje, todo mundo que tá desde o começo aí. Ou pra quem chegou agora também, seja muito bem-vindo. A gente começou em março de 2020. Semana que vem eu vou contar melhor essa história também, mas então já estamos na expectativa de atingir 3 anos com o Terça Nobre, aniversário do podcast. É o seguinte, na semana passada a gente conversou sobre Sempre Haverá o Amanhã. Foi o episódio na 4ª temporada, episódio número 24, olha só que maravilha. E a gente trocou essa ideia, né, falando sobre o amanhã, que às vezes a gente tem aquela coisa assim, o amanhã a Deus pertence, e tem aquela coisa também assim, viva como se fosse o último dia, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Só que aí, esse episódio, ele fala no sentido assim do amanhã existir independente da gente estar aqui ou não. Então assim, que nem eu falo, se você deixar por fazer o seu trabalho, alguma coisa, mesmo que você faltar, outra pessoa vai acabar fazendo por você. Então é nesse sentido que eu falei que o amanhã sempre haverá, né? Então teve gente que veio, tipo, meio que me corrigir, falou, não, mas é o último, tipo, você tem que ver como se fosse o último. Realmente, quem ouviu o episódio percebeu que eu falei sobre isso, tipo, que realmente a gente tem essa parte de que a gente quer resolver tudo o máximo possível pra gente poder ficar tranquilo. E tipo assim, pra que deixar pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje? Mas também tem aquela outra, né? Pra que deixar pra amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, dependendo da situação que você precisa estudar melhor
as possibilidades que você tem, as chances que você tem. Então, assim, às vezes a gente resolve as coisas de cabeça quente, ou então a gente resolve pela pressão da galera, né? Que as pessoas falam assim, fez por livre e espontânea pressão. Isso pode acontecer, às vezes alguém fica enchendo o seu saco, e aí você ali, com a cabeça na pressão, você acaba resolvendo algumas coisas, e aí você fica pensando assim, em que você tem que provar alguma coisa pra alguém, quando você percebe, você tá, tipo, agradando outras pessoas e se desagradando com isso, sabe? Então, o programa da semana passada fala um pouquinho sobre isso, sobre assim, o amanhã ele vai acontecer independente de você, que nem até aquela música, né? Apesar de você. Então, apesar da sua vontade, claro que tem várias exceções, né? As coisas que são da nossa vontade a gente consegue realizar e consegue fazer, beleza? Mas tem coisa que mesmo quando a gente não quer fazer, independente da gente querer ou não, vai acontecer, porque a vida é assim, a vida ela acontece independente da gente querer alguma coisa ou não gostar de determinada coisa, mas tipo assim, vai acontecer. Independente de você, apesar de você, você querendo ou não, tem certas coisas que a vida chega e muda completamente. Tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Que vive, tipo, rodando pela internet, assim. Quando você acha que já sabe todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas. Então é aquele tapa na cara, tipo assim, mano, não adianta você achar que tá tudo pronto, tudo certo. As coisas vão mudar, como a gente fala, né? A vida é cíclica, muita coisa vai mudando. As coisas... Existem pessoas que passam na nossa vida por um determinado momento e depois nunca mais vão passar. Tem pessoas que vão e depois voltam. Então a vida ela tem isso. Então a gente não consegue estar preparado para tudo, né? É importante a gente ter assim noção, tentar ter uma previsão de algumas coisas, se preparar para determinadas coisas. Mas tem coisa que vai acontecer independente da gente querer, independente da gente se preparar, independente da gente planejar. Então o programa da semana passada conversa um pouco sobre isso, né? Se você ainda não escutou ou não assistiu esse episódio, youtube.com/euribenevento, tem a playlist lá Terça Nobre, que tem todos os episódios. Se você não quiser assistir pelo YouTube, você consegue ouvir pelas plataformas. Pesquisa lá, Euribenevento, Terça Nobre, episódio 24 da 4ª temporada. Aí você consegue acompanhar o episódio da semana passada. Bora dançar! Dançar assim, de boinha. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente falar do nosso tema de hoje. Então a gente vem seguindo, né, essa linha assim de conversar sobre o amanhã, sobre passado, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, usar como exemplo do que não fazer e várias ideias assim que a gente fica indo e voltando o tempo todo, máquina do tempo. Então fica toda hora passando ali por um assunto parecido, mas que vai dando bracinhos e ganchos assim para outros assuntos completamente diferentes, mas que inicia nesse tema e depois quando vê já tá falando de coisas completamente diferentes. Então esses últimos episódios vêm dando muito esse gancho pra gente continuar falando de um tema muito parecido, né, mas que com outras vertentes, né. Eu hoje quero conversar um pouquinho assim. Você consegue seguir os seus próprios conselhos? É interessante essa pergunta, porque, né, esses dias eu tava conversando com alguns amigos e tal, e a gente tava falando de várias coisas da vida e em algum momento começou a rolar os conselhos, o que acontece muito, né, quando a gente tá conversando com amigos, com família e tal. E tem aquela frase, né, se conselho fosse bom, a gente vendia, né, não ficava dando conselho de graça, né, a gente acabava vendendo, vou te dar um conselho, vou te vender um conselho muito bom que vai mudar a sua vida e tal. Então geralmente a gente dá o conselho bedelho na vida alheia, né. Porque é muito fácil, que eu já falei aqui, acho que 2 episódios atrás, quando a gente vê um problema de uma pessoa, da vida de uma pessoa, a gente consegue ver a solução mais rápido, né? Você fala, caramba, mas por que ele não faz isso? Ou quando é algum amigo, cara, por que você não tentou tal coisa? Então, assim, é que nem eu sempre falo aqui no programa, né? Quando a gente tá conversando com as pessoas, e às vezes a pessoa vem e te conta um problema, você não tá envolvido no furacão daquele problema, naquela energia, naquele ambiente, então é muito mais simples para você olhar e conseguir uma solução. Então, é simples você chegar e falar, mas por que você não fala tal coisa? Porque eu tô de fora, eu não tô sentindo o que a pessoa sente. Então, aí, por exemplo, por que você não fala isso, aquilo? Só que pra quem tá de fora olhar e falar, é simples, mas e a convivência com a pessoa? E o medo de repente falar alguma coisa e magoar? De repente a falta de liberdade pra falar determinada coisa? Então assim, é muito mais simples pra gente olhar de fora e dar uma opinião. Assim como a gente opina em praticamente tudo, né? Então assim, quando a gente assiste um programa de TV, programa chato, música chata, música ruim,
Tá, e aí em que momento você tentou fazer qualquer outra coisa melhor? Ou então você teria capacidade pra fazer alguma coisa melhor? Porque geralmente tem aquela coisa também, né, dos críticos, né? Falar, críticos são pessoas frustradas que não conseguiram e aí elas ficam criticando quem faz. Não, tem gente que estuda pra fazer aquilo. E tem gente que é chato pela própria natureza e fica na internet cagando regra como se pudesse opinar sobre tudo. Né, que nem hoje todo mundo tem uma opinião sobre qualquer coisa, né? Então, se você falar assim, olha, eu não gosto de água, você tem agofobia, blá, blá, blá. E tipo assim, vai ter alguém que vai defender alguma coisa assim. Então, tipo, qualquer coisa que você falar sempre vai ter os defensores. Tem gente que estudou pra falar sobre aquilo e tem propriedade pra opinar. Agora tem gente que simplesmente acha alguma coisa e sai falando. E é o que muito acontece hoje. E é que nem eu já conversei aqui no programa outras vezes, né? Assim, como a gente julga fácil as pessoas, né? A gente bate o olho e mesmo que a gente se controle pra falar, não vou julgar, você sempre vai julgar. Sempre vai ter um pré-julgamento na sua cabeça, mesmo que você não externe isso, mas vai vir algum pensamento de repente julgar a pessoa, de julgar o jeito que a pessoa se veste, o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa se expressa, o jeito que a pessoa trabalha. É que nem a gente conversa muitas vezes, né, quando você tá se arrumando, assim, eu me arrumo pra me sentir bem, eu gosto de usar tal tênis, eu gosto de usar tal roupa, mas em algum momento do seu dia, quando você tá se arrumando pra ir trabalhar ou pra ir sair, então, você vai pensar assim, o que as pessoas vão pensar de mim se eu tiver com tal roupa. Tem em algum momento assim na sua cabeça, acontece isso. Isso acontece com a maioria das pessoas. Quem não acontece isso, parabéns, já tem um autocontrole maravilhoso, a pessoa sabe muito bem, tá evoluidaça na vida. Mas eu sei que a maioria das pessoas tem isso, tipo, de pensar assim, o que vão pensar de mim? Lógico que você não fica pensando isso normal, natural. É inconsciente, mas em algum momento passa pela sua cabeça. Tipo assim, quando você já tá se arrumando pra sair de casa, né? Então, é uma coisa que a gente já tem dentro da gente, é um negócio muito louco, a gente parece que já nasce com isso. Então, assim, o olhar, o julgamento, e que nem também tem essa questão da cultura, da onde a gente vive. Então, às vezes a gente aprende, escuta falar várias coisas, e aí a gente só vai escutando falar, e aquilo tá plantado na nossa cabeça, tá enraizado, a gente não sabe nem de onde veio. Que nem eu falo, às vezes a gente tem desejos, sonhos, mas será que você tá sonhando aquilo que você realmente queria sonhar? Você tá sonhando coisas que você realmente gosta? Ou foi colocado na sua cabeça que você deveria gostar daquilo? E eu não tô falando de ensinamento familiar, mas assim, geral, assim, de vida, aquilo que você assistiu na televisão durante a sua vida, aqueles tipos de música que você escuta, filmes que você assiste. Será que você gosta mesmo porque uma galera geral tá assistindo e você também tem que assistir? Você tem que assistir determinada série. Às vezes tem uma série assim que todo mundo tá assistindo e aí tipo assim, todo mundo começa a falar, pô, mas como assim você não assistiu? Aí começa memes da série, músicas da série e você não tá sabendo. E aí fala, mas caramba, eu tenho que assistir também pra poder me inteirar. Então será que às vezes você vai assistir porque você gosta ou porque todo mundo falou e aí você não quer ficar de fora e você assiste? Ou você vai no rolê e tá tocando umas músicas que você não gosta, mas você fica porque tá no rolê, você tá fazendo social. Assim como às vezes a pessoa não gosta de tomar cerveja e aí tem todo mundo tomando cerveja, a pessoa toma um pouquinho só pra não falar que não tá bebendo nada. Porque se você ficar com um copo na mão bebendo só um pouquinho, ninguém pergunta nada. Agora, se você falar que não vai beber, a festa inteira vai querer saber por que você não vai beber. Toda hora vai vir alguém, por que você não tá bebendo? Por que você não vai beber? Então, tipo assim, tem um monte de coisa que a galera às vezes faz só pra ir na onda, assim, tipo, deixa eu fazer pra ninguém encher minha saca, deixa eu fazer pra ninguém ficar perguntando nada. Então, assim, tem várias coisas que a gente é criado, assim, durante a nossa vida, durante a cultura que é mostrada pra gente, que a gente não sabe exatamente da onde vem os nossos gostos, não sabe exatamente por quê. Então, assim, às vezes é legal a gente parar e ter essa reflexão de entender assim, da onde veio esse meu gosto por tal música? Da onde veio esse meu gosto por tal filme? Sabe, tipo assim, entender como que desenhou a cultura dentro da sua cabeça, as coisas que você se interessa, as coisas que você busca aprender. É legal, sabe, a gente parar e ter essa reflexão pra entender da onde vem, sabe, qual é a raiz daquilo. E aí, da mesma maneira, da onde vem essa coisa de julgar as pessoas, de bater o olho e querer julgar, ou então assim, de achar que a gente poderia fazer melhor, sabe? Quando alguém fala assim, mas a minha casa não sei o quê. Aí, tipo, aí a pessoa olha e fala, não, mas se você fizesse tal coisa. Uma vez veio uma pessoa na minha casa, tipo assim, sabe, ficou 5 minutos na minha casa, assim, e não, eu quero vir aqui, eu quero ajudar você a redecorar a sua casa. Mas peraí, em que momento eu perguntei pra você e eu pedi pra que você quisesse redecorar a minha casa? Sabe, você já parou pra pensar que eu gosto do jeito que ela é a minha casa? Então, tipo assim, às vezes a gente quer ajudar, mas a pessoa nem pediu ajuda. Às vezes a gente quer mexer, quer movimentar, mas a gente não sabe, não pergunta pra pessoa. A gente acha que deve, e aí a gente atravessa isso sem perguntar. Então, foi assim, eu achei um negócio muito doido, né, do dia que essa pessoa fez isso, tipo assim, de quis redecorar minha casa, aí eu peguei e falei, legal, tipo, na hora eu nem quis dar
o chililique ou, né, reclamar, eu falei, beleza, tal. Só que simplesmente ignorei, nunca mais falei sobre o assunto, nunca mais veio na minha casa e tal. Mas tipo, sabe, o que dá o direito da pessoa pensar isso? De vir na sua casa, olhar o jeito que é e de repente falar, mas se você fizesse tal coisa, tá, mas eu não pedi a sua opinião nesse sentido, eu não perguntei nada sobre isso pra você. Então, tipo, tem coisas que as pessoas não têm noção, simplesmente elas querem fazer. E é que nem eu falo dessa questão do olhar do julgamento. A gente vai olhar e vai julgar, vai olhar e vai achar que poderia fazer melhor. Ou então, tipo assim, mas esse formato aqui não é legal, que nem em trabalhos também, né? Tipo assim, tem gente que chega num trabalho novo e já começa a perguntar, por que você não faz isso, aquilo? Tá, mas peraí, você tá chegando agora, eu já tô aqui faz tempo. Então, às vezes, tem gente que já tá lá há 20, 30 anos na empresa, e quem quer chegar inovando, de vez perguntar pra essas pessoas que já estão lá faz tempo, tipo assim, poxa, por que não fizeram tal coisa? Aí a pessoa fala, não, já fizeram, mas não deu certo. Uma vez fizeram porque isso, aquilo. Se fizesse tal jeito, pode ser que dê certo. Mas assim, não consulta. A pessoa simplesmente acha, tipo, é que nem eu falo, né? Tem gente que parece que inventou a roda, né? Que é um negócio que existe há tanto tempo, mas alguém chega e acha que, sabe, é que nem eu falo aqui no podcast mesmo. Às vezes alguém fala assim pra mim, nossa, por que você não coloca seus personagens no programa? Por que você não coloca o tio Chicória no programa? Eu falo, mas você já ouviu o programa até o final? Por que você não fala sobre tal coisa? Aí vai lá nos episódios, tem lá o tema. Então, assim, eu entendo, né? Ninguém é obrigado a ouvir todos os episódios, a saber tudo que eu falo aqui no programa. Mas, assim, eu acho que antes de opinar, antes de dar o bedelhinho, vai, sabe, dar uma pesquisada, dar uma olhada, sabe? Pra você... Tem gente que quer vir, tipo, inventar roda, sabe? Coisa que já existe. E aí você quer inventar um negócio que já existe. São pessoas que chegam assim no trabalho novo. E eu entendo essa energia de inovação, mas tem que perguntar pra quem já tá lá também. E não é pedir bênção nem permissão, mas é perguntar, falar, olha, eu tô com tal ideia, já foi feita essa ideia aqui? Alguém já pensou sobre isso? O que você acha sobre isso? Você acha que daria pra fazer? Você acha que a galera aqui não vai abraçar? Sabe, é uma coisa que não custava nada da pessoa perguntar, mas simplesmente a gente chega, a gente atravessa, a gente julga. Então assim, quando a gente para pra ficar aconselhando a vida das pessoas, às vezes a gente não consegue usar os próprios conselhos. E aí eu falo isso pra mim mesmo, sabe? Teve um amigo também que já falou isso pra mim, a gente conversava muito sobre o podcast, e ele falou assim um dia, falou, ó, desculpa o que eu vou te falar agora, mas eu acho que você também, em alguns momentos, você é hipócrita, porque você faz isso, fala isso, mas faz outra coisa, tal. E que nem eu falo, eu busco o tempo todo não ser hipócrita em relação às coisas que eu falo aqui no podcast, porque muitas vezes eu coloco como exemplo a minha própria vida, né? Então, quer dizer, eu acho que todos os episódios praticamente tem isso. E eu fico chateado de saber que às vezes pode parecer que eu estou sendo hipócrita, mas é que é complicado, porque assim, a vida da gente é assim, a gente hoje pensa de um jeito, amanhã a gente pode pensar diferente, que nem eu falei, com a cabeça de 23 anos, eu tinha um pensamento, agora com a cabeça com 33 eu tenho outro completamente diferente. Então assim, hoje eu tenho mais facilidade para admitir que errei em algumas coisas, eu tenho facilidade para admitir que estou errado, eu tenho facilidade para dizer algumas coisas que eu não conseguia dizer antes. Então eu falei uma coisa há pouco tempo atrás e depois eu mudei de ideia. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, a gente muda de ideia. Hoje eu vejo de um jeito, amanhã eu vejo de outro. É normal. Então assim, quando eu falo dessa questão dos conselhos, eu mesmo, às vezes eu não consigo usar os conselhos que eu dou aqui no programa. Porque às vezes assim, às vezes eu tenho um sentimento de falar alguma coisa aqui e eu falo porque eu tô sentindo aquilo e porque eu vi alguma situação, então porque eu vejo que de repente existe uma solução em cima daquilo que eu tô falando. Falo, poxa, e se a gente fizesse dessa maneira aqui? Então assim, eu tento buscar solução para algumas coisas que eu falo aqui. Eu trago algum tema e eu quero tentar finalizar esse tema falando assim, olha, é difícil, mas a gente pode tentar resolver de tal maneira, quando eu acho que é possível buscar uma solução. Então assim, tem muitas vezes que eu falo aqui e trago, de repente, uma ideia para tentar fazer diferente, e algumas pessoas falam, poxa, que legal, aquilo que você falou fez sentido para mim, aquilo que você falou deu certo para mim, cara, legal isso que você falou, pensei bem e realmente faz sentido e eu vou começar a fazer tal coisa. Então eu fico feliz que de alguma maneira atingiu a pessoa e deu certo, mas às vezes acontece que pra mim eu esqueço disso, e não é nem por mal, é porque é que nem eu falo, a gente, como tem aquela frase, né, santo de casa não faz milagre, às vezes a gente tem ali na nossa frente aquela solução, mas a gente fica esperando de outras pessoas, a gente fica esperando de outros lugares, a gente fica esperando cair do céu, que nem eu já falei, poxa, às vezes eu quero ver lá um novo trampo, mas eu fico parado, e aí, como é que eu vou saber se eu vou ter um novo trampo se eu não pesquiso em lugar nenhum, se eu não tô buscando, se eu não mando mensagem pra ninguém perguntando se eu tá sabendo de alguma vaga? Então não tem como, a gente tem que fazer uma movimentação, as coisas elas não vão cair do céu. Seria legal se caísse, mas não cai. Então a gente tem que começar a entender que tem certas coisas que a gente vai ter que fazer. Independente da gente querer fazer, a gente
tem que fazer. Algumas coisas é meio que obrigação, né? Eu vou até usar um exemplo aqui do filme do Harry Potter. Eu já falei sobre esse filme aqui, mas eu queria falar de novo, que é o filme do Prisioneiro de Azkaban, que ele volta no tempo, né? Mais uma vez esse tema que eu amo, o filme de voltar no tempo e tal. E tem uma cena do filme que ele precisa de uma proteção, né? Que eu vou falar de uma maneira bem simples. E aí ele pede essa proteção, fica esperando, e essa proteção não chega, ele desmaia, já era. Aí depois, quando ele volta no tempo, ele percebe que ele mesmo tinha que fazer aquilo. Ele tinha que fazer por ele, ninguém ia fazer por ele. Então ele voltou no tempo e ele percebeu que ele que tinha feito, ele que tinha que fazer. Então tem certas coisas que você precisa fazer, não tem como outra pessoa fazer por você. Então, nisso, a gente não tem como mudar. Aí que nem eu falo, como é que eu consigo dar conselho para os meus amigos? Como que eu posso dar conselho aqui no Terça Nobre se eu não sei usar para mim? Isso é para todo mundo, pra vida. Às vezes a gente conversa pra caramba com um monte de gente e a gente tem opinião pra tudo, mas quando é pra nossa vida a gente trava, a gente não consegue fazer. Então por isso essa pergunta, será que você consegue usar os seus próprios conselhos? Será que você consegue ouvir aquilo que você fala? Assim como eu falei, quando a gente pensa uma coisa, é diferente de quando a gente fala, de quando a gente externa. Porque quando você tá falando, e se você parar pra se ouvir, se você parar pra prestar atenção no que você tá falando, talvez você consiga encontrar a solução só no seu falar. Você começa a falar, nossa, caramba, agora faz muito mais sentido quando eu falo. Porque às vezes quando você pensa, é só a sua cabeça contra você mesmo, aquela loucura. Agora quando você fala, quando você coloca pra fora, você fala, caramba, olha só, eu tô com uma visão diferente sobre isso. Então é um negócio que eu aprendi durante aqui o programa. Não tô dizendo que isso é uma fórmula certa, não tô falando que isso é certo, mas pra mim em alguns pontos às vezes dá certo. Mas eu tô me cobrando mais nesse sentido, e a autocobrança é um saco também. Mas eu comecei a me cobrar mais, e essa semana mais ainda eu comecei a pensar, falei, eu tenho que parar com esse negócio, porque eu fico lá no programa falando um monte de coisa, e pra mim, e a minha vida tá ali meio bagunçada e eu não tô conseguindo resolver um monte de coisa. Então, tipo assim, o que eu preciso fazer pra resolver? Como é que eu mesmo posso dar solução pra isso? Pra eu ficar parando de pedir help pras pessoas? Então, tipo assim, será que eu mesmo não posso resolver essas coisas? Será que não é possível que eu resolva alguns problemas, né, sem voltar no tempo? Porque a vontade de voltar no tempo é pra você ir lá, voltar no tempo e zerar, e pra não ter esse problema. Só que é aquela velha história, beleza, se você pudesse voltar no tempo, você resolveria, mas aí, será que se você viesse pra cá sem ter aquele problema, você teria aprendido isso? Será que isso não foi um aprendizado pra você? Eu não gosto também de ficar falando assim, poxa, aconteceu, você bateu o carro, mas que bom que você tinha um carro pra bater, e essas pessoas que não têm um carro? Não, eu não acho isso legal. Mas assim, você tem que usar como experiência. Tipo, as coisas ruins que aconteceram, em algum momento ela vai trazer algum tipo de aprendizado. Eu não digo assim, vai trazer uma coisa boa, mas vai trazer algum tipo de aprendizado. Não é que tudo vai trazer, mas às vezes esse acontecimento vai te dar uma casca, vai te dar um entendimento melhor sobre um monte de coisa. Então às vezes tem coisas que tem que acontecer pra lá na frente a gente entender, lá na frente a gente aprender. Não é fácil pra ninguém, mas é que nem eu sempre converso aqui, todo mundo tem uma mochilinha nas costas cheia de coisa, né? Como tem aquela música que fala, minha vida é um pote até aqui de mágoas. Então, tipo, é muita coisa, E aí a gente fica alimentando umas coisas que não fazem sentido. Eu mesmo, eu sofro muito por causa do meu passado, eu fico lembrando. E essas pessoas todas, elas estão vivendo a vida delas. É que nem eu já falei, algumas pessoas que eu consegui realmente tirar da mágoa, tirar do coração e nem lembrar mais que existe. E se um dia lembrar, desejar tudo de bom, tá ligado? Tudo de bom pra você e segue a sua vida, que eu vou seguir a minha daqui. Então, assim, eu tô tentando também isso, não é sempre que eu consigo. Tem épocas que realmente eu fico bem, assim, triste e sem saber o que fazer. Mas se alguém vier conversar comigo, às vezes eu consigo dar uma palavra legal, mas pra mim mesmo eu não consigo usar. Então, daqui pra frente, eu quero tentar fazer isso. Eu quero melhorar nesse sentido, eu quero tentar usar os meus próprios pensamentos pra me favorecer também. Pensar o que eu posso fazer de melhor. Se eu não consigo sozinho, então que tipo de ajuda eu posso pedir, sabe? Esse tipo de coisa eu tô tentando aprender, eu tô tentando fazer diferente, porque realmente tem muita coisa que não é fácil e assim, às vezes as pessoas elas podem olhar de uma maneira que você não quer fazer. Por que você não faz tal coisa? Tá, calma, eu já pensei nisso, só que eu não consegui ainda. É que nem eu falo, às vezes só o fato de você ter aquela ideia, tipo assim, eu penso em fazer isso, eu sei, que nem eu falo, né, eu sei que eu preciso emagrecer. O que eu tô fazendo pra emagrecer por enquanto? Nada. Então assim, eu tô errado, porque eu sei que eu preciso, é pra minha saúde, eu já tenho essa informação, mas eu ainda não tomei atitudes pra melhorar nesse sentido. Então assim, às vezes só o fato de você ter a consciência daquilo já é um pontinho pra você. Só que se você não der o próximo passo, não vai adiantar. Eu sei que eu preciso estudar, mas eu tô estudando. Não, então, o que vai melhorar? Só você saber que precisa?
Então não adianta. A gente tem que ter algumas atitudes pra subir mais um degrau, né? Então tem certas coisas que não adianta a gente só saber ou só querer, mas não fazer, né? Como tem aquela frase, né? Querer não é poder. Não é porque você quer que você pode fazer. Não é porque você quer que você já pode fazer imediatamente, tá? Assim, você consegue planejar pra realizar, você consegue planejar pra melhorar, você consegue planejar pra dar o próximo passo, sabe? É esse tipo de pergunta que a gente precisa fazer. Inclusive, eu falei agora há pouco de filme, até uma correção na semana passada, que eu falei do filme do Jim Carrey e eu esqueci de citar o nome do filme. Na verdade, eu até citei, mas eu citei o nome do filme errado, eu fiz um corte, ficou secão e não falou o nome do filme. Na verdade, o filme que eu tava falando é o Todo-Poderoso do Jim Carrey. Com certeza a maioria que assiste podcast Terça Nobre já assistiu esse filme. Acredito que a maioria já assistiu e tem esse momento que ele encontra com Deus e Deus fala pra ele, primeiro vamos limpar aqui, vamos limpar a casa e a gente vai começar a sentir um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de uma energia mais leve. Então, essas coisas realmente fazem diferença, sabe? Você acordar cedo e arrumar sua cama, dobrar as roupas que estão lá pra colocar na gaveta, as roupas que vão pra lavar, coloca lá num cestinho bonitinho, aquilo lá que você tirou pra jogar fora, joga fora, não deixa esperando. Então, assim, as pessoas falam isso, né? Que quando você deixa coisa quebrada, alguma coisa quebrada guardada nas suas coisas, tipo, é uma energia parada, porque você não usa aquilo lá. Tá quebrado, guardado, você não vai levar pra arrumar, porque o tempo vai passar, depois você vai pensar que vai ficar caro e vai ficar lá, você vai guardar de lembrança, mas tem certas coisas que tipo, você só tá guardando de lembrança pra você mostrar pra alguém uma vez ou outra, que nem eu já falei aqui, você demora 10 anos pra mostrar de novo aquilo pra alguém. Então, beleza, você não quer, de repente, poxa, putz, isso é algo legal, um carinho, então, beleza, tira uma foto daquilo, faz uma galeria lá no seu computador ou no seu celular com as fotos dessas coisas, das suas lembranças e joga aquilo fora. Porque às vezes é uma energia parada que tá ali, de alguma coisa quebrada que você tem no meio das suas coisas, aquilo ali também pode estar te trazendo uma coisa ruim, uma energia chata, e às vezes é isso. Então, assim, essa arrumação, essa limpeza, ela ajuda também a dar esse up, mas não só isso, né, que nem eu falo, a gente precisa fazer mais coisas, ter mais atitudes pra melhorar, não adianta só a gente limpar, mas limpar, arrumar, já é um primeiro passo, já é alguma coisa, já é um degrau que você tá subindo, que nem eu falo. Então o filme dá esse exemplo e eu tinha esquecido de falar o nome do filme, então é o filme Todo-Poderoso do Jim Carrey, acho que todo mundo já assistiu, é comédia, mas tem umas lições de vida ali no meio pra gente aprender, um verdadeiro tapa na cara igual o Clique, igual vários outros filmes que a galera considera comédia, mas quando você vai ver tem várias liçõezinhas ali de vida, várias coisas que acontecem com um monte de gente, várias coisas que você se identifica, aí você fala, caramba, olha só, nem tinha parado pra prestar atenção nisso. Então quando você vem com essa atenção separada, você entendendo melhor o que acontece e comparando aquilo com a sua vida, você fala, nossa, faz muito sentido agora. Então às vezes a gente pode tentar ver com outros olhos, né, alguns filmes e de repente até tirar como aprendizado. Mas que nem eu falei, essa questão do autoconselho, né, será que é possível o autoconselho? Será que eu consigo esses conselhos que eu tento passar para as pessoas, gente que vem conversar comigo, será que eu consigo trazer isso para minha vida? Será que eu consigo encontrar nas minhas palavras a solução pra mim? Porque assim, eu vou olhar a vida dos outros e vou opinar, mas e a minha? Por que eu não consigo arrumar a minha? Por que eu não consigo organizar as bagaças aqui? Então, tipo, preciso melhorar nesse sentido, né? Porque acaba rolando uma certa hipocrisia, porque aí eu falo uma coisa aqui e faço outra na vida, então não, preciso falar e fazer. Na maioria das vezes eu tento, né? Que nem eu falo, eu tento, às vezes sai do meu controle, assim como eu sempre falei aqui no programa, que a gente não consegue controlar tudo. Mas assim, o importante é saber que eu preciso mudar e melhorar nesse sentido. Então, pra gente que tá ouvindo o podcast aí, você que tá ouvindo, será que você consegue ouvir os seus próprios conselhos? Então, quando você aconselha todo mundo e as pessoas te agradecem por isso, e aí quando é pra você, você não consegue? Muita gente fala isso pra mim, falou, caramba, eu sou bom pra caramba pra dar conselho, mas aí quando é pra minha vida eu não consigo fazer funcionar. Então, como que você é bom pra dar conselho pras outras pessoas e na sua você não consegue? Então, tipo, será que não dá pra você reverter isso, começar a fazer funcionar pra você também, de repente? Esse é um caminho. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora dele. Ninguém mais, ninguém menos do que Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Cocória. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, puta que orragente gigantesco, né? Tô preparando aí um orragente maravilhoso também pro programa especial de 3 anos, né, gente? Fica só vendo a semana que vem que eu vou tentar aprontar aqui no programa, né, gente? Ora, eu perguntei pro pessoal o nome das cidades, né, os bairros daqui de São Paulo, ninguém falou nada, né? Tinha uma rua lá em Guaianazes, que eu não sei se ainda existe, mas deve existir, né? Chamava Sábado d'Ângelo, né? Que rua bacana, né, gente? Olha que nome legal. Eu queria saber por que chama M-Boi Mirim, gente?
pessoal tem uns bairros aqui em São Paulo que tem uns nomes muito legal, né? E eu tô querendo que as pessoas falem pra mim o que tá acontecendo. Eu queria aquela resposta da freguesia do Ó. Uma resposta muito boa, né, gente? Então eu fico esperando o pessoal que fala com a gente falar aí as curiosidades da sua cidade, de repente o nome, né? Coisa também que eu fico perguntando, né? Tem uns nomes de estádio, né? Que uns nomes assim que não tem nada a ver com nada, né? Tipo, o cara não foi jogador do time, o cara não foi nada. E aí tem uns puta nome aleatório que ninguém sabe quem foi. Sabe o nome do estádio, mas não procura saber quem foi aquela figura. Lógico, né? Quem é historiador, o pessoal que gosta de verdade, procura saber o nome lá. Porra, quem que era aquele cara do nome do estádio? Tudo bem, mas a maioria nem sabe, né? Vai lá no estádio, não sabe o nome, gente. Então vocês têm que procurar saber. Bora no futebol também. Agora os caras ficam dando um minuto de silêncio pro Pelé. Tadinho do Pelé, né? Morreu, gente. Tá com Deus. Mas, porra, todo o jogo agora é um minuto de silêncio pro Pelé. Vai falar um minuto de pelêncio pro Celé. Porra, todo o jogo, olha o tanto de minuto de silêncio já que ele ganha. Ele falou, porra, gente, eu quero barulho. O pessoal gritando o gol. É muito minuto de silêncio. Acho que a gente vai ficar o ano inteiro agora dando um minuto. O Pelé vai falar, porra, gente, tem muito tempo de minuto. Acho que ele preferiu o pessoal gritando o nome dele e fazendo gol, né, gente? Grande beijo, viu? Ó, semana que vem eu quero pergunta aqui no 3 anos do Tio Chicória. Pode mandar pergunta, senão eu vou apanhar, gente. Grande beijo. Boa, boa, mestre Tio Chicória. Isso aí, Tio Chicória, tem que botar ordem na casa. É o seguinte... Você que tá ouvindo Terça Nobre, youtube.com/euribenevento, Euri com Y. Você tá assistindo pelo YouTube, ainda não se inscreveu no canal? Vamos quebrar aquele galinho pra nós, então? Bora se inscrever, se inscreve lá no canal, compartilha com a galera. É só clicar lá pra se inscrever e mais nada, não paga nada. E vai receber a notificação aí dos vídeos, né, do Terça Nobre. Então se inscreve no canal, compartilha com a galera. Você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio também, muito obrigado. Spotify, Google Podcast, Anchor, todas as plataformas aí. Brigadão pra todo mundo que tá ouvindo pelas plataformas também. E assim, você que tá assistindo, ouvindo, quiser mandar a sua mensagem falando sobre os 3 anos do Terça Nobre, se quiser mandar pergunta pro Tio Chicória, o que você mais gosta aqui no Terça Nobre, qual que é o seu episódio favorito, né? Que assim, tem bastante episódio, mas será que teve um episódio assim que você fala, nossa, aquele episódio eu ouvi de novo, meu episódio favorito e tal? Então você que tá ouvindo aí, assistindo, quiser me falar o que você acha aí desses episódios, qual que é o seu episódio favorito, quer mandar pergunta pro Tio Chicória, fica à vontade, pode mandar lá nas minhas redes sociais, @euribenevento, ou também no próprio YouTube, vai lá nos comentários e manda a sua pergunta pro programa especial da semana que vem, o programa de 3 anos do Terça Nobre. E hoje a gente tá conversando, né, sobre o autoconselho, né? Tipo, será que a gente consegue usar os nossos conselhos? Que a gente consegue dar conselho pros amigos, pras pessoas que a gente conhece, como falar, né? Ah, se conselho fosse bom, a gente vendia, não ficava dando conselho de graça, né? Então, será que é possível a gente usar o nosso próprio conselho, as nossas próprias ideias? E no programa de hoje a gente debateu sobre isso, porque às vezes a gente é muito bom pra ver a vida alheia e julgar e apontar o dedo e dizer que se fosse eu faria tal coisa, se fosse comigo eu faria diferente. Aí quando acontece com a pessoa também acaba falhando nesse sentido, porque quando você tá vivendo a situação é muito diferente de quando você tá enxergando de fora. Quando a pessoa fala, quando você tá no meio do furacão, talvez você não consegue enxergar pra onde ir, você não consegue ter noção. Então por isso que às vezes é mais fácil pra gente julgar a vida alheia, porque a gente não tá vivendo ali, a gente não tá sentindo a dor do outro, não tá sentindo o que a pessoa tá sentindo, não tá entendendo tudo que tá acontecendo, a gente não sabe o contexto 100%, é que nem eu falo, a gente conversa com as pessoas, às vezes elas vão contar pra gente só aquilo que elas querem que a gente saiba, mas a gente não sabe tudo que acontece, a gente não tá acompanhando a vida da pessoa 24 horas, tipo Big Brother, então tipo assim, não dá pra gente saber tudo. A pessoa talvez não conte tudo, e mesmo se contasse, não é a mesma coisa de você estar ali vivendo e você estar só ouvindo e dando sua opinião, é muito diferente. Então, às vezes a gente consegue julgar, mas não consegue usar pra nós mesmos as ideias que a gente tem, os conselhos que a gente queria passar pra alguém. Então, de repente a gente pode começar a tentar fazer isso, olhar pra nossa própria vida e tentar enxergar diferente algumas coisas, tentar ter atitudes diferentes pra conseguir resultados diferentes, né? Então, às vezes a gente começar a olhar diferente pra tudo que acontece e talvez conseguir usar aquilo que a gente pensa da vida dos outros pra nossa própria vida, né? Pra conseguir arrumar também algumas coisas que estão acontecendo. Então isso eu também falo pra mim, vou trazer pra mim, vou tentar usar isso, vou tentar fazer diferente
tentar aprender com essas coisas, com esses erros, com as coisas que às vezes eu falo achando que eu tô querendo ajudar. Na verdade, assim, a intenção é boa de ajudar, mas às vezes de repente você fala uma coisa que entristece a pessoa. Então é importante a gente aprender isso também. A gente de repente, em alguns momentos a gente tem que falar, mas em alguns momentos a gente tem que calar e cuidar da nossa própria vidinha, né? Então é um aprendizado, a vida é um grande aprendizado. Então vamos tentar? Bora tentar? E girando o botão roco aleatório do Terça Nobre. Hoje episódio de número 25 da 4ª temporada. Olha só que maravilha. É hora de dar tchau. Agradecendo a toda a galera que tá sempre com a gente aqui. Veio desde o comecinho lá 2020. Você que chegou agora, você que tá conhecendo o Terça Nobre hoje pela primeira vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Um grande beijo para toda a minha família. Um grande abraço para todos os meus amigos. Um beijão para minha mãe, a dona Tânia. E ó, é o seguinte, gente. Semana que vem, 3 anos do Terça Nobre. Dia 17 de março aí, que é o aniversário. Dia 17 de março que foi o primeiro dia que a gente fez o Terça Nobre. Primeiro dia que eu postei, né, nas redes sociais. Então, tipo, essa semana ainda já completa os 3 anos, mas no episódio da semana que vem, que é o episódio da comemoração. Aí você que tá ouvindo / assistindo o programa, é o seguinte, ó. Tá ouvindo, gosta do Terça Nobre, então manda uma mensagem que eu vou mandar um abraço. Vai ter o Momento Aquele Abraço, que faz tempo que eu não trago aqui. O Momento Aquele Abraço agora virou para episódios especiais. Então você que tá ouvindo / assistindo, pede seu abraço, que eu vou trazer aqui no Momento Aquele Abraço. Ó, mas tem que pedir também, tá? Senão... Porque aí, semana no episódio especial de 100 episódios do Terça Nobre, eu mandei um abraço pra todo mundo que ouvia o podcast, pra pessoas que já falaram, que já interagiram de alguma maneira, e teve um monte de gente que não ouviu, que eu mandei abraço e a pessoa cagou, não falou nada. Então, eu vou mandar um abraço pra quem tá ouvindo mesmo, hein? Então, assim, você que tá assistindo, ouvindo, manda mensagem falando que tá ouvindo, que quer o abraço, que aí na semana que vem vai ter um abraço aqui no Momento Aquele Abraço. É isso aí, galera, tamo junto, um grande beijo pra todo mundo, brigadão, boa semana, até semana que vem, se Deus quiser. Tamo junto, forte abraço. Terça Nobre.